Muito bem, está aqui Helena de Oliveira, gestora de programas de igualdade racial da Unicef. Vem a vitória porque a capital aderiu à campanha Por uma Infância Sem Racismo. Tudo bem, Helena? Boa tarde. Tudo bom, meu caro. Boa tarde. Como é que funciona essa campanha, Helena? A campanha Por uma Infância Sem Racismo é uma campanha de iniciativa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ela foi lançada no ano passado, no mês de novembro de 2010, e busca fazer um alerta à sociedade, aos governos, sobre o impacto do racismo na infância e na adolescência. A partir de alguns dados, alguns estudos que o Unicef vem fazendo nos últimos 5 anos, 5, 6 anos pelo menos, nós temos constatado que ao longo do ciclo de vida da criança e adolescente, ou seja, de 0 ao nascer aos 18 anos, a criança e o adolescente, nos mais diferentes espaços e ambientes, convive situações de discriminação, presencia situações de racismo, presencia situações de exclusão, por questões de cor de pele, ou de origem étnica, ou por suas tradições e culturas de sua família. Isso é refletido nos números. Então, o Unicef, nesses anos, trabalhou e analisou os dados, os indicadores da infância e da adolescência no país, e observou que, quando a gente analisa esses números e faz uma desagregação por raça, nessa idade, ou por etnia, nós identificamos uma disparidade muito grande. Para você ter uma ideia, hoje existem 550 mil crianças fora da escola. Representa no conjunto da população, podemos dizer que no conjunto da população, 98% das crianças estão com a sua matrícula escolar. No entanto, existem 550 mil crianças fora da escola no nível nacional ainda. 550 mil crianças é quase o tamanho de uma população de um país, outro que a gente quiser imaginar, ou a Bolívia, ou algum outro. Dessas crianças fora da escola, 330 mil crianças, ou seja, 60% delas, são crianças negras. Então, a gente observa que, embora o número seja pequeno, esse número total que eu mencionei, ele representa 2% de crianças fora da escola, mas no conjunto desses 2%, a maioria são crianças negras. Então, a universalização do ensino ainda não completa. Quer dizer, isso começa com esses dados que você está falando e vai se refletir lá na hora de ocupar um cargo de chefia, ou na hora de ter acesso ao mercado de trabalho, ou até na hora de ter acesso a coisas básicas de acesso aos serviços da família dessa criança. Até, né? De acesso ao serviço da família dessa criança. De acesso à escola, enfim. Pegar um outro exemplo da saúde, e aí podemos pegar famílias negras, famílias indígenas. O acesso à saúde, né, a atenção materna e infantil, porque a gente pode se perguntar por que a taxa de mortalidade materna para as mulheres negras é maior do que para as taxas de mortalidade materna para mulheres brancas. Como é o atendimento na saúde à mãe negra que está grávida ou que acabou de ter, a atenção ao pré-natal, a atenção às consultas, né, ao mínimo de 6 consultas para todas as mães. Então, é preciso pensar nisso. E observando esses indicadores, a gente observou que tanto na saúde, no atendimento, o acesso à saúde, o acesso à escola, no espaço da comunidade, na questão da segurança pública, a gente tem uma taxa de homicídio. Realizamos um trabalho importante, que é o índice de homicídio na adolescência, onde morre 3 adolescentes negros para cada um adolescente branco na mesma cidade, no mesmo período. O que é que a gente precisa fazer para reverter esse quadro? Então, o primeiro impacto que a campanha destaca é o impacto nos números. Isso que está afetando e levando à letalidade de situações de crianças e adolescentes. Quando a gente olha para a situação das crianças indígenas, há uma mortalidade muito superior. A taxa de mortalidade infantil indígena é 42 por 1000 crianças indígenas nascidas vivas. Quando a taxa média nacional de mortalidade infantil, em geral, é de 19 por 1000. Quer dizer, é preciso iniciar um trabalho em que, na infância, se reverta esses dados. Na verdade, o que a gente chama a atenção é de que existe um compromisso do adulto para reverter o impacto do racismo na infância.
criança não nasce discriminando, ela aprende a discriminar. Então, o primeiro impacto, como eu falei, são os números, e o segundo impacto é o da subjetividade, é o do cotidiano. Isso. Cotidianamente, a criança assiste imagens. Quer dizer, se ela recebe de do adulto, se ela recebe educação sem racismo, ela certamente vai crescer discriminando menos, é isso que eu estou dizendo. Não, ela não vai discriminar nada. Nada, ou discriminando menos porque... Muito mais consciente de que isso não é uma prática. Muito mais consciente de que isso não é uma prática. Perfeito. Quer dizer, essas brincadeiras, as piadas jocosas, discriminadoras no espaço comunitário, do seu bairro, no espaço da escola, essas coisas precisam ser revertidas, né? Então, existe um compromisso daquele que é o pai, mãe, responsável, professor, professora, aquele que tem a relação com a criança. A criança, na sua pequena idade, por exemplo, a gente coloca isso no estudo, no material da campanha, já começa a perceber as diferenças entre os adultos. Cor de pele é um exemplo. Então, aquela pergunta que a criança faz, que é uma pergunta simples, mamãe, por que a cor, por que assim, por que assado? Se a gente não estiver preparado para responder, a gente reproduz uma discriminação. Então, quando pode ser o contrário. Quando pode ser o contrário. Então, muitas imagens, por exemplo, livros didáticos, precisam ter um formato adequado, com igualitarismo nas imagens. Agora, só para finalizar, você percebe maior vontade política dos nossos governantes hoje em dia para promover esse tipo de trabalho? Eu diria que existe... Hoje falamos mais sobre isso. Hoje, por exemplo, aqui, ter um programa de televisão onde ter esse tema como foco é algo relativamente recente. Então, eu diria que todos os atores, da mídia ao setor público, ao setor privado, começam a discutir um pouco mais sobre isso. E é uma discussão e é uma reflexão, a gente tem que insistir. Estamos nesse ano, é um ano consagrado pela ONU como o Ano Internacional da População dos Povos Afrodescendentes, e no Congresso Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, estamos retomando a discussão da constitucionalidade das cotas das ações afirmativas. Então, isso é uma agenda extremamente importante e relevante para as políticas públicas. Okay. Helena de Oliveira, muito obrigado pela presença. Nós Parabéns pelas iniciativas. E a gente, sem dúvida nenhuma, abraça essa causa. Nós é que agradecemos. Como conceito do nosso programa, inclusive. Muito obrigado. Helena de Oliveira, gestora de programas de igualdade racial da Unicef. Está em Vitória porque a capital aderiu à campanha por uma infância sem racismo.